Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Pois é, Paulo, o governador de São Paulo, João Dória, então anunciando, esse decreto que coloca todo o estado de São Paulo na fase vermelha, é a fase mais restritiva, do Plano São Paulo contra o coronavírus. Portanto, bares e restaurantes permanecerão agora fechados, Paulo Matias, podendo funcionar apenas com o serviço de delivery. Todo tipo também de comércio de rua vai ter que ser fechado, salões de beleza, academias de ginástica também não vão poder ser realizados aí eventos, convenções, atividades culturais e outras atividades que geram aglomeração. Portanto, apenas os serviços essenciais vão continuar funcionando, além das escolas. Diferente do que foi a primeira fase vermelha aqui em São Paulo, as escolas vão permanecer abertas e o futebol também permanece, o que também era proibido na fase vermelha na primeira vez que foi implementada. Segundo o secretário que faz parte aí do Centro de Contingência do Coronavírus, José Medina, o futebol vai continuar porque, a exemplo de outros países que adotaram também o lockdown, o futebol tem um certo tipo de protocolo em que ele pode ser realizado e vai servir para diversão e entretenimento do público sem torcida. Sem torcida, obviamente. E aí o governador de São Paulo lamentou muito essa decisão, Paulo. Ele trouxe os dados ali de que nas últimas 24 horas São Paulo registrou aí mais de 900 pedidos por leitos de UTI, a capacidade de atendimento está acima de 75% e diz que assina esse novo decreto, toma essa decisão sem pensar no lado de popularidade e no lado político. Vamos ver. São Paulo não vai desistir. São Paulo não vai desistir da vida. Eu não estou preocupado com popularidade. Eu não pauto a minha vida em popularidade, em necessidades eleitorais. E, embora respeitando, também não pauto a minha vida pela política. Eu pauto a minha vida pela existência e pelo respeito às pessoas. Tá aí a fala do governador de São Paulo, João Dória, Paulo Matias, que também disse que as próximas 2 semanas serão as piores enfrentadas em São Paulo contra o coronavírus e, por isso, também fez fortes críticas ao presidente Jair Bolsonaro sobre a condução do presidente frente à pandemia. Vamos ver. Bolsonaro, a culpa é sua por ser, além de incompetente, negacionista. O senhor é um pária no Brasil e um pária no mundo. Portanto, tenha humildade de reconhecer as suas falhas e os seus erros. Muitos dos brasileiros que estão enterrados neste momento, estão enterrados porque o senhor não teve capacidade de fazer aquilo que deveria fazer, liderar o Brasil contra a pandemia, defender a vida e a saúde dos brasileiros. Não é culpa da imprensa, não. Tá aí, Paulo Matias. Então, essa fase vermelha agora começa a valer a partir de amanhã, do próximo sábado, e terá duração de 14 dias, quando vai ser feita lá a reclassificação do Plano São Paulo. E aquele toque de recolher que estava das 11 da noite às 5 da manhã passa a ser a partir das 8 da noite. Inclusive, no Rio de Janeiro agora também, o prefeito Eduardo Paes acabou de anunciar mais cedo também um toque de recolher a partir das 5 horas da tarde lá no Rio de Janeiro, também com fechamento de bares e restaurantes. Muito bem, Zé, deixa eu conversar com você. Como é que estão as coisas aí em Brasília? Como é que o presidente Jair Bolsonaro está enxergando essa situação, esse quadro aí dramático que a gente está vivendo? E quais as principais ações que o governo federal está mirando para realizar, para tentar atenuar toda essa história? Olha, Paulo, no terceiro andar do Palácio do Planalto funciona um gabinete de crise com a participação de vários ministérios e monitorando município a município, região a região. E o presidente Jair Bolsonaro está sendo informado disso, assim como o ministro da Saúde. O colapso no sistema de saúde do Brasil, isso não é novidade, não é dos tempos de pandemia. Sempre se procurou UTIs e não achava. Era preciso ação na justiça para internar parentes em algumas regiões do país. Então, não é novidade. Só que agora tudo está muito exposto exatamente diante da situação considerada grave. Esse grupo de monitoramento vê aí uma possibilidade de não ter exatamente o que fazer, porque a crise é geral, envolvendo hoje mais de 17 estados e Distrito Federal. Aqui também a situação está grave, né? Então, é uma situação muito complicada. O presidente Jair Bolsonaro desistiu de última hora de fazer um pronunciamento nacional, porque ele iria aprofundar a crise com os governadores e isso ficou
foi considerado como desnecessário, e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, é que fez não um pronunciamento em cadeia nacional, mas fez a declaração, o que é natural, ele é um ministro da área, ele deveria sempre falar, eu acho que ele deveria falar, as pessoas querem saber o que realmente está acontecendo. A situação chegou a um ponto que é preciso mesmo medidas radicais. A impressão que fica é que, sabe aquela frase de comeu a merenda antes do recreio? É isso que aconteceu. Fecharam o Brasil lá atrás, quando não havia necessidade. Escolas, então, eu sei de casos, como no Paraná, onde uma universidade foi fechada, não existia um só caso em todo o estado do Paraná. Em outros estados aconteceu isso também. Não é possível fazer isso. Então, agora, onde é preciso medidas rígidas, perdeu a validade, porque o povo não acredita mais, perdeu a credibilidade e perdeu a seriedade dessa história de lockdown. Então, o que é preciso agora? Cuidar do pessoal e, realmente, todas as indicações desse grupo de monitoramento mostram que as 2 próximas semanas serão decisivas e alto grau de contaminação nas próximas 2 semanas. O presidente foi demandado pelos governadores para criar um grupo nacional, lockdown nacional, toque de recolher nacional. Ele resiste, diz que não vai fazer, falou para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para não assumir esse tipo de compromisso. Mas abriu uma possibilidade de voltar ao Supremo e pedir e aí decidam o que o governo federal pode fazer. A partir daí, montar um grupo, né, para definir estratégias públicas, porque a estratégia interna já está sendo definida. O presidente descarta lockdown, descarta toque de recolher. Eu não sei bem o que restaria num momento assim. Volto a dizer que a situação está grave e talvez seja o ponto alto aí nessa tragédia que é esta pandemia. Quase 260 mil mortos no Brasil. Joel, você acredita na possibilidade de um lockdown aqui no Brasil? Um lockdown nacional vindo do governo federal ou com o apoio do governo federal, de jeito nenhum. O Bolsonaro vai fazer o que ele sempre faz, ele vai negar e fugir de qualquer responsabilidade o tempo todo, sempre tentando jogar para a opinião pública, fazendo o que é mais popular, e mesmo quando ele não pode fazer, porque o Supremo garantiu que estados e municípios têm a prerrogativa federativa de declarar o seu estado de restrição, seja lockdown ou não, então o Bolsonaro não pode impedir isso, mas ele vai tentar sabotar para jogar para a opinião pública. Eu não espero nada diferente disso. A gente está vivendo agora o grande medo do qual a gente falava no início da pandemia, lá atrás, 1 ano atrás, que era o quê? Os casos explodem de tal maneira que não tem leitos e médicos suficientes para todo mundo. A gente teve um esforço de vários estados de isolamento social em meados do ano passado, esse esforço foi bem sucedido, os casos baixaram, a gente até acreditou que a epidemia estava acabando. Eu lembro em outubro, eu lembro o próprio Adriles dizendo, já chegamos à imunidade de rebanho. Eu também cheguei a acreditar que talvez a gente tivesse superado o pior. Infelizmente não. Infelizmente tudo voltou, as coisas todas relaxaram, como era natural, tudo voltou e agora a gente se vê nessa iminência e agora sim está acontecendo exatamente aquilo, o colapso do sistema. O número de leitos em muitos lugares, como o próprio estado de São Paulo, mas outros também mais do que dobrou, não é o suficiente. Os médicos, que é muito mais difícil de aumentar a quantidade assim, também não são suficientes. Eu conheço oftalmologista que está basicamente agora cuidando de Covid-19. A situação é essa. Então, não existem recursos para lidar com todo mundo. Tem pessoas morrendo, não é nem de Covid, é de falta de atendimento médico, é de falta de UTI, porque o sistema não dá conta. O único jeito de lidar com isso, neste momento, é medidas de restrição impopulares, duras, mas necessárias e, num segundo momento, acelerar a vacina. A única boa notícia nessa história toda, parece que o governo federal finalmente acordou, falou que vai fechar os contratos com mais vacinas e para tentar tirar o Brasil dessa situação tão trágica o mais cedo possível. Adriles, como é que você está enxergando? Olha, tem uma parte da questão desse problema que é trágico, que não é culpa de ninguém. Eu não acredito que esse recrudescimento dos casos de Covid, de mortes, de infecções, seja por causa de relaxamento de medidas, até porque no mundo os casos de Covid estão reduzindo em 6% e aqui no Brasil aumentou em 11%. Tudo indica, e tem muitos cientistas falando, que é por causa das novas cepas que são mais transmissíveis, inclusive mais letais. Esse é um problema que não é culpa de ninguém. Como o Joel bem disse, em outubro os casos estavam decrescendo em larga escala,
não acredito que seja necessariamente por causa de medidas de isolamento. Tudo bem, uso de máscaras, distanciamento social, mas o isolamento social não necessariamente produz efeitos. Porque, eventualmente, utopicamente, o lockdown, ele tem resultados. Quando você fica trancado dentro de casa e não sai para nada. Mas a gente sabe que, sobretudo no Brasil, em que as periferias não têm condições de respeitar o lockdown, em que os transportes públicos são apinhados de gente, ou seja, esses focos de aglomeração são sempre disseminadores do vírus, ou seja, a medida do lockdown, ela não resolve, sobretudo em países subdesenvolvidos, e em grande medida o Brasil é um país subdesenvolvido, porque, eventualmente, cria outro problema, que é a ceifação de trabalho, de emprego, de renda, de outras doenças que não são tratadas, pelo medo das pessoas irem a hospitais, que são focos também de disseminação do Covid, né? O governador fez uma manifestação lamentável, populista, o presidente não acatou, não respondeu esse tipo de manifestação, dizendo essas bobagens, que o presidente é um genocida, que é um negacionista, e tem uma percepção de que é possível exatamente enfrentar o vírus de peito aberto, que é uma coisa utópica também, e eventualmente preservar a liberdade, sobretudo a liberdade de subsistência da pessoa. Ou seja, não tem bala de prata. O que a gente tem que fazer é continuar com as medidas profiláticas, de distanciamento social, eu volto a dizer coisa que ninguém disse, de segregação, de tentativa de segregação, pelo menos no âmbito pessoal, de você não encontrar com seus pais, com seus avós, com pessoas mais velhas, com pessoas mais doentes, e eventuais isolamentos pontuais, ou seja, você não tocar as pessoas, você usar máscara, você usar álcool gel e, principal, coisa que o governo está fazendo, uma medida de vacinação em massa. O Brasil é um dos países que mais vacinam no mundo, eu volto a dizer, tem contratos abertos com milhões de doses da Oxford, da Pfizer, da Janssen e outras coisas. Ao se vacinar 15% da população, que é a população de risco, a população mais velha, mais doente, você cria exatamente a solução para metade do problema.